Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre de Robô News. Fique conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo, até o final da live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na continuação, também iremos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias. Hoje, 14 de julho do ano de 2026. Até o final. Muito bom dia. Hoje dia 14 de julho de 2025. 26. 14 de julho de 2026. O sicário substituto do grupo da Orcrim do Banco Master estabeleceu pagamentos para mercenários paramilitares localizados nos Estados Unidos da América, a eliminação de membros do FBI, da CIA, engajados nas investigações do Banco Master e também dos seus aliados do Irã, da Força Revolucionária, da Rússia, da Turquia, da Norte-Coreia, de 17 países narcotraficantes da América do Sul, América Central. Todo este procedimento já estava sendo elaborado pelo substituto do sicário do Vorcado, que com viagem marcada para Miami, Flórida, levava todas as decadício, ordens de pagamento a conglomerados militares terroristas estabelecidos nos Estados Unidos, ao extermínio de agentes do FBI, da DEA e da CIA, como também do presidente Trump. Tudo isto, todos os atentados são arquitetados na República Federativa do Brasil perante a logística do Exército, Marinha e Aeronáutica, serviços de inteligência a alvos já processados em estudos, componentes militares, através de estrutura de colegas de farda, ou seja, da Orcrim, dos quatro soles. São ex-militares, ex-generais, ex-brigadeiros, ex-comodoros, que se prestam à assessoria através dos seus conhecimentos em aniquilar militares que estão na guerra atômica nuclear contra o Irã, contra a Turquia, contra a Norte-Coreia, contra a Rússia, a China, contra qualquer elemento que se presta ao confronto
e todos os que não estão ajudando no comportamento militar estão ajudando no comportamento de armas nucleares, como a Norte-Coreia ao Irã, como a China ao aporte de submarinos drones, como também aos seus mísseis, todos já processados e estabelecidos no Irã. A população da China é grande no Irã. A população da Norte-Coreia no Irã também é grande. Então, todos eles estão lá procedendo a querer fazer uma frente para desestabilizar e colocar todo o seu empenho no Oriente e deixar as bases militares da China na República do Brasil, como também as fábricas de drones, a serem alvos para Nova York, para Washington. Eles querem jogar uma ofensiva e nós temos que proceder imediatamente. Hoje, dia 14 de julho de 2026, Lula será. Atenção, atenção. 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 Hoje, dia 14 de julho de 2026, Estados Unidos da América já estão jogando todo o procedimento para exterminar qualquer conglomerado militar ou autoridades que componham este conglomerado de terroristas, tanto no Irã quanto fora do Irã. Também está sendo feito um combate em 27 países da Europa, já procedendo ao extermínio destas diretrizes que se encontram não somente na Europa, na África, em Hong Kong, na Malásia, na América Latina, na América Central, na América do Norte. Está já declarada a caçada imediata da Guarda Revolucionária do Irã e todos os seus componentes. Todos eles já identificados. Serão exterminados em qualquer local do planeta. É uma caçada global mundial. Com relação à República Federativa do Brasil, todos estão fugindo do Brasil. O Brasil ele é alvo que será destruído. Todas as dependências do Exército, Marinha Aeronáutica, que estão acautelando bases secretas de ogivas nucleares chinesas e também fábricas de drones para o Irã e para combater os Estados Unidos da América. Estamos também procedendo com a captura e extermínio de todo componente terrorista, funcionário público amotinado, que compõe o Senado Federal, a Câmara de Deputados, governo de 27 estados, prefeitos de 5.070 municípios. É um combate letal já procedido e já acautelado em monitoramento há vários anos dos generais em campo. Todos eles já têm autorização ao procedimento global letal. Todos estes componentes, eles estão engajados na tarefa de atentar contra a vida do presidente Trump e os seus familiares, como também todo o seu governo, primeiro e segundo escalão, e também cidadãos americanos. Então, este procedimento
não vai ser realizado, porque já declaramos imediatamente o extermínio destes componentes. Norcoreia, Turquia, Irã, Hamas, Hezbollah, Líbia, Líbano, todos os Boko Haram, todos os procedimentos de terroristas globais serão exterminados imediatamente. Não ficará pedra sobre pedra. Vai ser uma devassa geral, global. Entendido? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chaparro, interventor de tribunais, de funcionários públicos que se amotinaram, são espias e sabotadores, terroristas. Serão todos exterminados. Por favor, nos ajudem com o Pix. 2199-742-0789. Precisamos de R$ 1.000. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Hoje, dia 14 de julho de 2026, horário 2h48 da madrugada. O contra-ataque de mísseis balísticos em operações em diferentes países do Golfo posicionaram já a estrutura já estabelecida para o extermínio total do Irã. Não ficará absolutamente nada que possa identificar a existência do Irã. Neste momento, dia 14 de julho de 2026, horário 2h da madrugada, 49 minutos. Será o extermínio total, porque não podemos estar dando precedentes para uma escalada e fazer com que outros atores venham se estabelecer. Então, toda a estrutura de mísseis da Norcoreia, mísseis da Rússia, mísseis da Turquia, mísseis comprados de 27 países europeus, bombas nucleares que foram adquiridas por estes posicionamentos financeiros, serão aniquilados e devastados, porque não temos tempo. E a América do Sul é alvo, o Brasil é alvo. O Brasil tem bases nucleares apontadas para os Estados Unidos, para Miami, para Washington. Então, toda a estrutura que está acautelando essas bases secretas chinesas, turcas, norcoreanas, do Hamas, do Hezbollah, os bunkers situados na área consular de Brasília, todos serão implodidos. Então o alvo é Brasil. E não temos o que conversar. Já é uma atitude administrativa do Ministério da Guerra, com 60 países que já têm o protocolo e procedimento ao combate que começa hoje, neste momento, dia 14 de julho de 2026, horário 2h da madrugada, 51 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chaparro. Estamos interventor em todos os conglomerados jurídicos globais. A captura de funcionários públicos que precedem estas organizações jurídicas que se encontrem a serviço de terroristas e são pagos por terroristas. E tudo isto já com vastas provas
irrefutáveis. Já estamos procedendo imediatamente. Então, a guerra nuclear mundial, ela já tomou proporções que, depois do amanhecer, veremos se cessou ou se prolonga. Vamos ver qual vai ser a manifestação do Putin, do Xi Jinping, do norte-coreano, do turco e de qualquer que queira se manifestar. Estamos no encalço e não ficará pedra sobre pedra. Hoje, 14 de julho de 2026. Aqui onde eu tô, parece uma cidade abandonada, né? Isso aqui é dentro de Fortaleza. A gente tá em uma das maiores capitais do país. E é assim que as casas estão por aqui. Eu tô aqui no Vila Velha, é um dos bairros de Fortaleza. E aqui as famílias foram expulsas de casa pelo crime organizado. Simplesmente um belo dia chegaram aqui e falaram: saiam daqui, vocês não vão mais morar aqui, peguem suas coisas de um jeito, vão pra qualquer lugar, também não quero mais saber não. E aí tudo ficou aqui. Quantas histórias, quantas famílias inteiras teve que do dia pra noite abandonar tudo que elas construíram, toda a vida delas, toda a história delas, tudo que elas eram acostumadas a fazer quando se mora no bairro, se mora em uma casa, numa rua, você convive com pessoas, você constrói relacionamento, você constrói vida mesmo. E agora tá tudo certo. É simplesmente chegar aqui do dia pra noite e mandar embora. E o governador, que diz que vai enfrentar a facção, bom, é assim que ele deixa as coisas acontecerem. A gente tem governo do PT, prefeitura do PT, a gente tem presidência na mão do PT e os três não conseguem resolver o problema do crime no Ceará. Por isso que tá na hora da gente dar um jeito. A gente não pode ser mentir, a gente não pode aceitar isso aqui como algo normal, como mais um dia na nossa vida. Quantas famílias foram destruídas por isso aqui, ó. Não consigo nem imaginar o que elas sentiram, o que elas sentem, o que elas estão passando hoje. É surreal estar aqui e ver isso aqui. Não tem como você ficar assim, apático, não tem como. Olha isso aqui, sério. Compartilha esse vídeo para que as pessoas do país inteiro possam ver o que está acontecendo aqui, em Fortaleza, no Ceará, nordeste do Brasil. Eu atravessei a fronteira para Guiana. A cidade brasileira, na fronteira, chama-se Bonfim. Aí tem uma ponte, você atravessa e chega em Lepe. Eu fui lá com os amigos. Bonfim é uma cidade fantasma. O comércio fechado, casas abandonadas. Parece uma cidade decadente. Você atravessa para Guiana, é uma cidade efervescente. Parece o Velho Oeste, bares, restaurantes, pessoas na rua. Lá no Velho Oeste eram as diligências, né, chegando com gente. Lá são automóveis, brasileiros investindo. Aí eu passei numa loja gigantesca, vi máquinas, equipamentos, bombas. Eu disse: o que é aquilo ali? Eu disse: não, aquilo ali é uma máquina, é uma loja para vender equipamento de garimpo, que é permitido, legalizado na Guiana. Eu fui visitar a loja, Cláudio, eu entrei na loja. Todos os equipamentos fabricados no Brasil. As bombas, os motores que movem as bombas, fabricados pela MWM, aqui de São Paulo, eu conheço, aqui na Avenida das Nações Unidas. Estão lá aquelas máquinas possantes, made in Brasil. Tudo fabricado no Brasil, agora consumido na Guiana, porque no Brasil não se pode mais ter atividade econômica. Então, os investidores brasileiros, inclusive os produtores rurais, atravessam a fronteira. Nós estamos perdendo esse recurso humano qualificado, que é o produtor rural, o fazendeiro, o investidor. Eles estão indo para a Guiana ou para o Paraguai. Então, a situação é muito difícil para o Brasil. E por que isso importa aqui para São Paulo? Eu disse na Fiesp, o petróleo do Amapá não é para o Amapá. O Amapá tem um consumo muito baixo, tem 700 mil habitantes. Esse petróleo é para mover a economia de São Paulo. As terras raras de Roraima, ou de Rondônia, que também tem terras raras, ou do Amapá, a Amazônia inteira tem terras raras, é para mover a economia de São Paulo. É aqui que está o polo industrial mais importante do Brasil, as principais universidades, centros de pesquisa, indústria de transformação. Então, o que acontecer na Amazônia vai gerar emprego em São Paulo de alta qualificação, emprego na área de engenharia, emprego na indústria. Ou seja, um garimpo na Venezuela ou na Guiana está gerando emprego na indústria metalúrgica de São Paulo. As bombas que são usadas para tirar esse ouro são tudo de fabricação em São Paulo. El gobierno de los Estados Unidos está a punto de anunciar
que va a abrir la DEA, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, y Homeland Security, que viene a apoyar labores de vigilancia contra el blanqueo, van a tener oficina permanente en la capital de Venezuela. Y puedes ver este programa completo en mi canal de YouTube, David Placer. Les juro que nunca pensé que vería a Moscú en llamas. Tenemos 80 años escuchando que era imposible llegar a Moscú. Esta es una de las ofensivas más impactantes de los últimos meses. La guerra regresó a donde comenzó. ¿Está Moscú dejando de ser intocable? ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo abajo en los comentarios. Ucrania le disparó 500 drones. ¡Dios! Atención mi gente con esta noticia, porque resulta ser que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el tipo encargado de capturar a Maduro, está en la base Guantánamo en Cuba, reunido con altos militares cubanos. ¿No será que estos líderes militares cubanos de alto rango estarán encargados de entregar a Raúl Castro? Le pregunto yo, ¿o a qué se debe esta reunión así de un momento a otro, en estos momentos tan candentes? ¿Por qué será que la izquierda internacional está tan preocupada siempre por los derechos humanos de los presos, de los delincuentes y no de las víctimas? ¿Por qué será que siempre cuestionan a Bukele en El Salvador por el Secot, donde están encerrados los terroristas que no dejaban vivir en paz a la población, y no se preguntan qué es lo que pasa con los 2.000 presos políticos del helicoide en Venezuela? ¿Por qué será que a los zurdos les molesta tanto las deportaciones en Estados Unidos y la violencia policial que ha ocasionado 2 muertes, pero no les importa que haya 40.000 muertos en 2 semanas en Irán, en el régimen teocrático? ¿Por qué a la izquierda le molesta que Trump deporte gente de los países que se escaparon porque había dictaduras que ellos defienden? ¿O ustedes piensan que la gente de los países latinoamericanos y del tercer mundo se escapa de sus países porque está aburrida? La gente se va de Venezuela porque Maduro es un buen presidente. La gente se va de Honduras, la gente se fue en su momento de Argentina por los Kirchner a España, a Estados Unidos, a México. ¿Y ustedes creen que esas personas se fueron porque estaban aburridas? Entonces, lloran por las deportaciones, pero critican a Trump cuando ayuda a que caigan las dictaduras. Tienen una doble moral que es ridícula. Es ridícula. Les debería dar vergüenza. La doble moral que tienen les tendría que dar vergüenza. Raúl Castro en Cuba va a terminar igualito a Maduro. Miren, según informa el medio USA Today, Donald Trump estaría decidido a sacar a Raúl Castro de Cuba al mismo estilo que con Nicolás Maduro de Venezuela y con una operación militar similar. Dice además que la idea es aplicarle el mismo destino judicial que el dictador venezolano. Ojalá que se pudran los dos juntitos ahí, que se acabe la dictadura de Cuba. Así que los Castros deben entender, y se lo estamos diciendo en cubano, que no hay break, que se tienen que ir y que se vayan por las buenas y que le hagan el último favor al pueblo cubano de no empezar un derroche de sangre. Quinta-feira, 9 da noite em Washington, 10 da noite no Brasil. O homem mais poderoso do mundo vai olhar para a câmera e vai falar diretamente com a nação. Ele não vai estar sozinho. Quem é que vai estar do lado dele? O diretor da CIA, o diretor do FBI, o chefe da Inteligência Nacional e o secretário de Segurança Interna. Pare e pense. Quando foi a última vez que você viu essa formação inteira reunida atrás de um presidente num pronunciamento à nação? Essa formação não se mostra para dar um recado pequeno, hein? Segundo bastidores da própria Casa Branca, o tema é um só: inteligência desclassificada apontando que um país estrangeiro planejou interferir na eleição de 2020. Nos próximos minutos eu vou te mostrar os 3 cenários do que pode sair dessa noite e porque o mais assustador deles não é o que você está imaginando.
Fica comigo. Primeiro vamos lá pro que é fato, né? Aqui eu sempre gosto de trazer para vocês os fatos, coisa concreta. O fato número 1, o discurso existe. O próprio Trump anunciou o discurso à nação quinta-feira, 9 da noite, sem dar mais detalhes. E em Washington, quando um presidente esconde o tema é grande. Fato número 2. 2 funcionários da Casa Branca contaram à imprensa americana o que vem aí. Trump pretende apresentar relatórios de inteligência recém-desclassificados que, segundo ele, revelam os planos de uma nação estrangeira para interferir na eleição presidencial de 2020. Qual nação? Não vazou ainda. E esse silêncio é proposital. Cada nome no palco quinta-feira muda o tabuleiro mundial de um jeito diferente. Guarda essa porque eu volto nela. Fato número 3. E é aqui que a coisa fica séria. A formação. Isso não é uma coletiva de imprensa. É um aparato de segurança nacional inteiro emprestando a farda para uma única mensagem. Quem conhece Washington sabe ler esse tipo de coreografia. É assim que se anuncia uma guerra, é assim que foi anunciado, por exemplo, lá o que estava acontecendo no 11 de setembro, ou é assim que se fabrica peso para uma tese que precisa de peso. E é exatamente nessa dúvida, revelação ou encenação, que o mundo inteiro vai estar dividido na quinta-feira à noite. Agora, o contexto que a maioria dos canais vai ignorar. Esse discurso ele não caiu do céu. Ele é o ponto de chegada de uma máquina que está rodando há meses. Acompanha só a linha do tempo aqui. No começo do ano, agentes do FBI executaram um mandado judicial e removeram centenas de caixas de cédulas de registros de votação de 2020 lá em Fulton County, na Geórgia, um dos condados mais decisivos daquela eleição de 2020 que o Trump fala que ele foi roubado. Quem acompanhou a operação pessoalmente? A então diretora de inteligência nacional, a chefe dos espiões americanos em campo, numa apreensão eleitoral. Em paralelo, máquinas de votação foram apreendidas em Porto Rico para exame, e o escritório de inteligência declarou ter encontrado práticas de segurança cibernética extremamente preocupantes. Depois, a Casa Branca montou uma força-tarefa para revisar milhares de páginas de documentos classificados de inteligência e de investigações, procurando irregularidades em eleições americanas. Segundo funcionários ouvidos pela imprensa, essa força-tarefa começa a liberar documentos já na próxima semana. E o Departamento de Justiça está processando estados que se recusam a entregar dados eleitorais, enquanto autoridades ameaçam processar criminalmente funcionários eleitorais. Ou seja, quando Trump sobe no palco quinta-feira, ele não vai estar abrindo um assunto. Ele está colhendo uma operação que foi feita peça por peça pelo FBI, inteligência, justiça, tudo convergindo para esta noite. E aí começam já as discussões lá em Washington, de dois lados. Isso é uma investigação chegando finalmente à verdade? Ou é uma construção metódica de uma narrativa há 4 meses das eleições de meio de mandato? A esquerda americana já está alegando isso. Os dois lados têm a certeza absoluta da resposta. E é por isso que agora vem algo bem importante. No primeiro cenário, imagina que quinta-noite Trump apresenta documentos, os chefes de inteligência confirmam e nas semanas seguintes o consenso se forma. Um país estrangeiro interferiu de forma relevante nas eleições de 2020. A primeira pergunta que todo mundo faria é: então a eleição é anulada? Refaz? Devolve alguma coisa? E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. A Constituição americana, ela não tem resposta para isso. Não existe artigo, emenda, lei ou precedente que permita anular ou refazer uma eleição presidencial já certificada, que foi encerrada e sucedida por outra. O mandato de 2020 acabou em janeiro de 2025. Terminou. Foi consumido pelo tempo. Os fundadores dos Estados Unidos previram invasão, previram impeachment, previram até presidente incapacitado. Eles nunca escreveram um capítulo "e se descobrirmos anos depois que uma eleição foi contaminada". Esse capítulo está em branco. E é num capítulo em branco que as maiores crises da história costumam ser escritas. Então, o que uma prova mudaria de verdade? 3 coisas, e todas elas são enormes. Presta atenção. Primeira, legitimidade retroativa. Tudo que foi assinado entre 2021 e 2025, leis, tratados, nomeações para a Suprema Corte, por exemplo, sanções, acordos internacionais, passaria a carregar um asterisco na cabeça de metade do país. Nada disso, tecnicamente, seria desfeito juridicamente, mas politicamente
cada uma dessas decisões viraria alvo. E aí é a diferença entre anular o passado e envenená-lo. Segunda questão, o precedente. Se o governo federal estabelece que pode reabrir, investigar e reprovar uma eleição passada usando o FBI e a inteligência, esse poder não volta para a Caixa. Ele vai ficar disponível para este presidente agora, que é o Donald Trump, e para todos os outros que vierem. Toda eleição futura passa a ser provisória, contestável, reabrível, e é nisso que muitos se apegam para não querer revelar essas coisas que ficam no oculto. Eles dizem o quê? Vai abalar a democracia. Em novembro agora, desse ano, tem o quê? Eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Faça as contas do que esse precedente significa chegando a 4 meses dela. Terceiro ponto, a licença. E aqui eu quero que você preste atenção, porque isso afeta diretamente o Brasil. No dia que a maior democracia do Ocidente declarar oficialmente que sua própria eleição foi comprometida, todo líder do planeta que já perdeu uma eleição vai ganhar o argumento também definitivo. Se aconteceu lá, por que não aqui? Rússia, Venezuela e sim, qualquer campo político brasileiro que queira contestar outras tantas eleições, grandes eleições duvidosas que aconteceram no Brasil. A prova americana viraria munição global, para o bem, mas também para o mal. Também tem uma camada geopolítica nisso tudo. O país que for nomeado na quinta-feira por Trump, seja qual for, entra automaticamente na posição de agressor de guerra híbrida contra os Estados Unidos. Sanções, expulsão de diplomatas, retaliação cibernética, pressão sobre aliados para escolher um lado, e se o nome for uma grande potência, a gente está falando de praticamente uma nova Guerra Fria declarada em rede nacional. Agora vamos para o segundo cenário, o que muitos analistas por aí acreditam que é o mais provável. Trump apresenta os documentos e o país não chega a acordo nenhum. Pensa só comigo, quem vai validar essa prova? A CIA? O FBI, a inteligência, todos que estão no poder foram nomeados por Donald Trump. E é nisso que eles contestam, então. Para os apoiadores, isso é irrelevante. Os apoiadores vão abraçar tudo que vai ser apresentado. A prova é a prova. Agora, para a oposição, é o problema inteiro. Eles vão falar, o réu não pode ser o perito do próprio julgamento, a não ser se for o Brasil, né? Os democratas já acusam publicamente o chefe da inteligência de usar a informação do governo como arma política. Aquilo que eles faziam. E eles dizem, ele nem tem carreira em inteligência. E ele é, ao mesmo tempo, o chefe da política habitacional do país. Qual seria o resultado desse outro cenário? A mesma transmissão ao vivo criam duas realidades que nunca mais se reencontram. Metade do país vai apoiar a fala de Donald Trump, acreditando que 2020 foi roubada e a justiça finalmente chegou. E a outra metade, no mundo onde o aparato de Estado foi capturado para reescrever a história, há 4 meses de uma eleição. Ou seja, o país vai continuar dividido. E é por isso que esse cenário é pior do que uma prova cabal. Uma prova aceita por todos força o sistema a reagir. Uma prova aceita por metade só aprofunda o abismo e transforma novembro de 2026 na eleição mais explosiva da história moderna americana. Olha só o que está chegando. Onde cada lado já entra convencido de que, se perder, olha, está sendo roubado. Então, presta atenção, gente. Tudo que aconteceu nos últimos anos, todas essas controvérsias, essas acusações, tem minado a confiança em qualquer sistema eleitoral. Muitos especialistas em eleições já desenham o cenário limite. No dia de votação de novembro, acontece um mandado judicial, agentes federais entrando numa sessão eleitoral, máquinas apreendidas, em plena apuração, pode acontecer, em nome de uma investigação de interferência estrangeira. Todos os olhos estarão voltados para essa eleição. A ferramenta que for legitimada na quinta-feira é a ferramenta que estará disponível em novembro. O Trump está dando um passo antes de todo mundo. O grande teste para a democracia americana começa verdadeiramente na quinta-feira. O que você acha disso tudo até agora? Deixa um comentário. Agora vamos para o terceiro cenário. Olha isso. Existe uma grande especulação na internet, tá? Não tem informação sobre isso, é uma especulação na internet que estão fazendo de que o discurso à nação, sem tema anunciado, com toda a cúpula de inteligência no palco, só se explica com algo maior que a eleição. E o palpite favorito de todo mundo que está acreditando nisso é divulgação de vida extraterrestre. Mas de onde está vindo isso? De um padrão que a gente já cobriu aqui no canal. O Pentágono, admitindo programas de estudos de fenômenos aéreos não identificados, os UFOs, OVNIs, UAPs,
vídeos da Marinha oficialmente liberados, militares depondo sob juramento no Congresso sobre programas de recuperação de materiais. Essa porta de revelações foi sendo entreaberta por anos, e tem gente convencida de que só falta o empurrão presidencial. Inclusive, o quarto lote de arquivos UFOs OVNIs foi revelado essa semana. Mas eu vou ser direto com você. Eu não acredito que seja isso na quinta. O vazamento dos bastidores é específico demais. Eleição de 2020, país estrangeiro, documentos desclassificados. Mas esse exercício aqui da gente pensar nas possibilidades vale a pena, porque consequências desse cenário fazem os outros dois parecerem nota de rodapé, né? Pensa só no que aconteceria. Um anúncio desses não mexeria com uma eleição, mexeria com o mundo inteiro. Mercados financeiros precificando tecnologia que ninguém entende, doutrinas militares reescritas da noite para o dia, porque espaço aéreo soberano perde o sentido. E a camada que mais interessa a nossa comunidade, né? O impacto nas religiões. Bilhões de pessoas tentando reinterpretar os textos que dão fundamento às religiões. Quem já viu os vídeos aqui do canal e dos meus outros canais sabe que a gente aborda bastante sobre esses assuntos. Isso tem uma leitura cínica que eu sou obrigado a colocar aqui na mesa. Na história recente, sempre que um governo está encurralado em um assunto maior aparece. Se quinta à noite o discurso mudar de tema de última hora, você já sabe qual pergunta fazer primeiro. Do que essa notícia está tirando a sua atenção? Todo governo faz esse jogo. Então é isso que está na mesa na quinta-feira. 3 cenários. A prova que abre um capítulo em branco na Constituição, a prova pela metade que racha ainda mais o país em 2 realidades, e o rumor de que nada disso é o assunto. Em qualquer um dos 3, uma coisa já é verdade hoje. Os Estados Unidos chegam a essa noite com o FBI removendo urnas de 2020, com a inteligência apreendendo máquinas de votação e com uma força-tarefa prestes a despejar documentos secretos no colo do público. E tudo isso há poucos meses da eleição. Bom, quinta-feira eu estarei atento a esse discurso e logo em seguida, com certeza, eu vou trazer as minhas impressões para todos vocês do que foi falado por Donald Trump e todo o seu aparato de inteligência. Quero saber a sua opinião. O que você acha desse discurso que pode mudar muita coisa no mundo, principalmente, lógico, no país deles, os Estados Unidos. Mas a gente sabe, o que acontece nos Estados Unidos mexe com o mundo inteiro. Deixa nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder aqui nenhum vídeo. E um recado rápido, nos últimos anos eu estive viajando por vários países e continuei trabalhando. E muitas pessoas me perguntavam, como é que você faz isso? Bom, e foi aí que eu desenvolvi o Vida Sem Fronteiras, o meu treinamento completo para que você possa economizar anos descobrindo, entendendo, para te guiar passo a passo em como você pode ter uma renda online em real e em dólar, viajar o mundo, poder fazer sua migração ou continuar no Brasil, depende de você, do que você quer. Eu sei que o Vida Sem Fronteiras foi gravado em vários países, tá bom? É um treinamento vivo que continua adicionando conteúdo, tá certo? E através dele você pode atingir o que eu atingi, a liberdade financeira e geográfica. Então, se você quer fazer parte, escaneia o QR Code que está aqui na tela ou clica no primeiro link na descrição e fala comigo no WhatsApp. Aí lá no WhatsApp eu vou tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Um grande abraço, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Meus amigos, a farsa da diplomacia comercial chinesa ruiu em um comentário improvisado de Donald Trump. O presidente americano rasgou o discurso oficial para disparar um aviso brutal a Pequim. O canal do Panamá está fora do cardápio do Partido Comunista. O que parecia uma inauguração presidencial de rotina na Dakota do Norte transformou-se no anúncio de um novo fronte geopolítico. Olhando direto para a câmera, Trump foi cirúrgico. A China está tentando assumir o controle do canal do Panamá e nós não vamos permitir. O próprio presidente sorriu, admitindo que aquela declaração não fazia parte do texto preparado. Mas foi ali, na espontaneidade, que a verdade mais incômoda veio à tona. Preste atenção no nível da audácia chinesa. O canal entregue ao Panamá em 1999 é o coração nervoso do comércio marítimo ocidental.
Pequim não está enviando frotas militares, está usando suas empresas estatais para comprar portos, operar concessões e sufocar a infraestrutura ao redor da rota. É a doutrina Tianxia na prática, cercar o Ocidente estrangulando seus canais logísticos mais vitais. Ninguém está falando disso, mas isso aqui é muito grave. A China achou que conseguiria dominar o calcanhar de Aquiles das Américas sem que Washington reagisse. E o recado de Trump quebra a paralisia do Pentágono e traça uma linha vermelha inegociável. A América não vai assistir passivamente à entrega do seu próprio hemisfério para uma ditadura oriental. A caça à influência chinesa no quintal americano começou. Agora blinde a sua mente. Meus amigos, a farsa da diplomacia comercial chinesa ruiu em um comentário improvisado de Donald Trump. O presidente americano rasgou o discurso oficial para disparar um aviso brutal a Pequim. O canal do Panamá está fora do cardápio do Partido Comunista. O que parecia uma inauguração presidencial de rotina na Dakota do Norte transformou-se no anúncio de um novo fronte geopolítico. Olhando direto para a câmera, Trump foi cirúrgico. A China está tentando assumir o controle do canal do Panamá e nós não vamos permitir. O próprio presidente sorriu, admitindo que aquela declaração não fazia parte do texto preparado. Mas foi ali, na espontaneidade, que a verdade mais incômoda veio à tona. Preste atenção no nível da audácia chinesa. O canal entregue ao Panamá em 1999 é o coração nervoso do comércio marítimo ocidental. Pequim não está enviando frotas militares, está usando suas empresas estatais para comprar portos, operar concessões e sufocar a infraestrutura ao redor da rota. É a doutrina Tianxia na prática, cercar o Ocidente estrangulando seus canais logísticos mais vitais. Ninguém está falando disso, mas isso aqui é muito grave. A China achou que conseguiria dominar o calcanhar de Aquiles das Américas sem que Washington reagisse. E o recado de Trump quebra a paralisia do Pentágono e traça uma linha vermelha inegociável. A América não vai assistir passivamente à entrega do seu próprio hemisfério para uma ditadura oriental. A caça à influência chinesa no quintal americano começou. Agora blinde a sua mente. Mais de 100 suspeitos mortos e outros 100 presos. Para as forças de segurança, o resultado da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão representou um grande prejuízo nas ações de narcoterrorismo do Comando Vermelho. Apesar disso, um dos principais alvos da ação, Edgar Alves de Andrade, o Doca, conseguiu escapar. Por causa da alta posição na quadrilha, ele conta com segurança armada 24 horas por dia, inclusive em casa. É apenas a personificação do narcoterrorista. Um terrorista que tem cerca de 260 anotações criminais, dezenas e dezenas, acho que se bobear até mais de 100 mandados de prisão em aberto. Outras lideranças do Comando Vermelho também são procuradas. Entre elas, Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, que ao lado de Doca integra o primeiro escalão da organização criminosa. A denúncia do Ministério Público mostra que nenhum tiro é dado sem ordem deles. Abaixo deles, outros 2 foragidos da Justiça. Washington César Braga da Silva, o síndico da Penha, e Carlos Costa Neves, o Gardenal, gerentes gerais do Comando Vermelho. A dupla é responsável por coordenar a comercialização das drogas, assim como determinar as escalas de plantões dos subordinados nos pontos de venda, monitoramento e segurança das comunidades. Outro importante integrante que segue procurado é o gerente do tráfico na Gardênia Azul, Juan Breno Malta Ramos, o BMW. Segundo a investigação, ele também seria o chefe do Grupo Sombra, integrado por matadores que atuam na expansão territorial do Comando Vermelho na zona sudoeste do Rio. E também seria o responsável pelo treinamento das ações de narcoterrorismo da facção. Segundo o Ministério Público, o Comando Vermelho se divide em pelo menos 7 níveis. No topo estão os chefes de guerra, responsáveis por toda a organização estratégica, financeira e expansão territorial. Abaixo estão os gerentes de área, que coordenam o tráfico de drogas, e os seguranças, que protegem os líderes.
Os soldados cuidam da defesa dos pontos de venda e são recrutados para confrontos com grupos rivais. Os vapores vendem as drogas e fazem o transporte do dinheiro. Os olheiros ficam nos acessos das comunidades de olho na polícia. Eles avisam os radinhos, que cuidam de informar todo o grupo sobre movimentações inimigas. Eu vi ali uma placa que daqui a pouco a ponte de Salvador de Itaparica já está pronta. Será que é verdade? Daqui a pouco? Será? Finalmente saiu a ponte de Itaparica. Tem 20 anos prometendo. A gente espera mais 20, né? É mais 20. Chega aqui até lá eu não tô nem viva mais. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. O HAARP, ele joga frequências para o solo e para a atmosfera. E aí o solo responde de uma forma, a atmosfera responde de outra. Então ela não explode, tá? Ela gera ionização. A ionização da ionosfera, dependendo das partículas que foram colocadas ali através dos chemical trails, ela pode sim gerar relâmpagos que podem simular sim uma explosão, até porque aquilo ali é eletricidade gerada pelos íons, né? Pela ionização. Agora, isso viria no céu, tá? Na Terra, literalmente, é a vibração a ponto de você alterar a conformação, sim, das placas tectônicas e fazer o estímulo da ebulição de vulcões, né? Esses vulcões são ativos. Então é a mesma coisa, são panelas, digamos, você coloca a panela para ferver, o leite para ferver. Você olha para o lado, quando você volta, o leite já está ebulindo, né? Ele já está levantando a panela, já está saindo de dentro da panela. Levantando a panela não, perdão. Levantando a tampa da panela, ele já está saindo, espumando para fora, por conta de uma alteração na temperatura. Então aquilo que já está fervendo, uma leve alteração na temperatura promove a ebulição, entendeu? Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aqui aproveitar essa oportunidade para que o mestre de um Robô News, eu quero aqui realizar no nome do Senhor Jesus Cristo um convite para os meus amigos e amigas patriotas. Vocês poderão observar que no topo da descrição da live do juiz Oscar Aníbal Chapano, no topo tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. Descendo, vocês poderão observar que existem vários links de produtos do Mercado Livre, do Shopee, um curso de mestre de obras, o Udemy, e outros links, ok? Ou melhor, outros links. Até a próxima edição. Hoje dia 14 de julho do ano de 2026.